Vinícius Júnior inspirou uma nova regra a ser criada para o futebol. E essa regra pode mudar completamente tanto os jogos na Copa do Mundo de 2026 quanto nas outras competições. Galera, olha só, antes de a gente falar sobre essa notícia, eu queria pedir para você que está acompanhando o nosso conteúdo e está gostando, já deixar o like aqui nesse vídeo, também para se inscrever no nosso canal, ativa o sininho para receber notificação dos próximos vídeos, deixa aqui também seu feedback no que a gente pode melhorar e continue acompanhando o nosso conteúdo. Agora eu quero falar com você aí de casa, que é apaixonado por futebol, mas se encontra no momento da sua vida aí que está trabalhando no emprego CLT, não consegue evoluir, não consegue ganhar mais, enquanto sua paixão por futebol continua sendo apenas um hobby. E se eu te disser que teve gente que descobriu como transformar essa paixão em renda? Isso mesmo, galera. Eu estou falando de R$ 5.000 por mês importando e revendendo camisas de time. E o melhor, você não precisa sair do seu trabalho para começar. Então, se você quer saber como as pessoas estão fazendo isso, eu vou deixar o link fixado no primeiro comentário logo aqui abaixo. Galera, olha só, então vamos lá. Antes de a gente falar sobre essa nova regra, eu queria passar aqui para vocês também a notícia que a gente teve referente ao Carlo Ancelotti, né? O presidente da CBF, né, o Samir, falou aí, né, deu entrevista sobre a renovação do Ancelotti e disse o seguinte, né, que a ideia é que na última convocação o Ancelotti já esteja com o contrato assinado de renovação com a seleção brasileira. E é o seguinte, Samir Chaud, presidente da CBF, disse que espera que Carlo Ancelotti já esteja de contrato renovado até 2030, no dia da convocação da seleção brasileira para a Copa do Mundo de 2026, que acontecerá no dia 18 de maio. Como a ESPN antecipou no dia 7 de abril, o contrato está na casa dos últimos detalhes para ser fechado. A entidade agora aguarda a assinatura do treinador para fazer a divulgação da renovação para mais 4 anos de trabalho, o que deve ocorrer nos próximos dias. Galera, olha só, meus 2 centavos sobre isso aqui é que um movimento muito inteligente da CBF, tá? Por quê? Bom, muita gente pode pensar assim, pô, tem que esperar a Copa passar aí para poder saber, né, se a gente mantém o Ancelotti ou não, como que a seleção brasileira vai performar ou não. Mas é o seguinte, a realidade é que a seleção brasileira sendo eliminada dessa Copa de 2026 aqui, não tem como pôr muita culpa no Ancelotti, tá? Dependendo de como for. Porque o Ancelotti não teve muito tempo, galera. Ele não teve um ciclo completo aí pela seleção, né, para poder estruturar melhor essa seleção brasileira, testar mais jogadores, testar formações novas e etc. Então, assim, o Ancelotti teve tudo muito corrido. Então, eu acredito que seja muito inteligente por parte da CBF, tá? Porque já pensando na próxima Copa, já pensando nesse ciclo completo aí pro Ancelotti, dando espaço para ele trabalhar, não entregando os pontos, tá? Não dizendo que o Brasil já perdeu essa Copa, nem que talvez vá perder. Mas assim, a gente não desiste nunca, né? A gente é brasileiro, a gente acredita que o Brasil vai ganhar, a gente torce até o final. Mas a verdade, o fato é que o Ancelotti não teve o tempo necessário para poder estruturar essa seleção, né? E, além disso, na minha visão, a gente não tem nenhum outro técnico na atualidade que tenha o calibre do Ancelotti, que tenha a bagagem do Ancelotti, a experiência dele, né? A maneira que ele tem de lidar com jogadores, de gerenciar um elenco. Então, eu acho que foi um movimento bastante inteligente da CBF aqui. Mas eu gostaria de saber a opinião de vocês, galera. O que que vocês acham sobre isso? A CBF fez certo em já renovar com o Ancelotti ou estão fazendo errado? Deveriam esperar a Copa do Mundo acontecer para ver como o Brasil vai atuar, dependendo, trazer outro tipo de técnico. O que que vocês acham sobre isso? Já deixa aqui nos comentários que eu quero ver a opinião de vocês. Galera, olha só. Agora, né, com relação à nova lei criada, inspirada no Vinícius Júnior, deixei separado aqui para vocês também. Vou ler aqui para que vocês entendam melhor e vou dando minha opinião também, né? Olha só. A chamada Lei Vinícius Júnior promete mudar de forma significativa o comportamento dos jogadores dentro de campo já na próxima Copa do Mundo. A medida foi aprovada pela International Football Association Board, né? IFAB, órgão responsável por definir as regras do futebol, e surge como resposta direta a episódios recentes envolvendo possíveis abusos verbais durante partidas. A principal mudança é clara: jogadores poderão ser expulsos caso cubram a boca ao falar com adversários ou árbitros em momentos de tensão. A intenção é evitar que atletas escondam falas de cunho ofensivo, discriminatório ou abusivo, dificultando a identificação por parte da arbitragem e das câmeras de transmissão. A decisão foi tomada após reunião em Vancouver, com apoio da FIFA, que já confirmou a aplicação da nova diretriz no Mundial. A medida reforça o esforço das entidades em combater comportamentos inadequados dentro das 4 linhas e aumentar o controle disciplinar no esporte. Galera, assim,
a gente sabe aí, né, dos últimos episódios envolvendo o Vinícius Júnior, né? Então, é, muito por conta disso, essa lei está sendo criada. E a minha opinião inicial aqui, cara, é que tem que pôr essa regra mesmo, porque ultimamente, né, a gente vem vendo muitos casos desse aí, não só com o Vinícius Júnior, né? Com diversos jogadores, não só jogadores brasileiros também, mas o fato é, tá numa partida de futebol, é normal ter a provocação, certo? É normal ter aquele trash talk ali, mas quando parte para um campo de discriminação, é, abusivo, etc., homofóbico, racista, enfim, todos esses tipos de coisa, é, já perde o controle, né? Então, assim, isso é crime, então, assim, deve ser punido, né, da forma que realmente merece, né, da forma necessária. E, assim, na minha visão, isso demorou até a ser implantado, né? Na minha visão, isso já deveria ter sido criado antes, mas, assim, tudo certo também. A partir de agora, a gente vai ter essa lei e bem provavelmente, né, a gente vai ter uma diminuição aí nesse tipo de caso. Se caso, né, tiverem pessoas aí, jogadores que insistirem em fazer esse tipo de coisa, eles vão ser punidos, vão ter o que merecem, né? É, é crime, como eu disse, dentro de campo. Então, assim, não importa se é no futebol, se é fora, é crime de qualquer jeito. Então, né, vai ter a punição adequada aí. E continuando aqui, né, a origem da regra envolvendo o Vinícius Júnior, o ponto central para a criação dessa nova orientação foi um episódio envolvendo o Vinícius Júnior, atacante do Real Madrid, durante um confronto contra o Benfica pela Liga dos Campeões. Na ocasião, o jovem Gianluca Prestiani foi flagrado cobrindo a boca enquanto falava com o brasileiro. Vinícius reagiu imediatamente e comunicou ao árbitro, né, que acionou o protocolo contra racismo. A partida chegou a ser interrompida por cerca de 10 minutos, evidenciando a gravidade da situação e a dificuldade de identificar o conteúdo da conversa. Após a investigação conduzida pela UEFA, ficou definido que não houve racismo, mas sim conduta homofóbica, o que também ficou um pouco, né, disse-me-disse, por conta dele ter coberto a boca, né? A gente não sabe exatamente. Então, Bresciani foi punido com 6 jogos de suspensão, sendo parte da pena convertida. Mesmo assim, o caso acendeu um alerta importante nas entidades do futebol mundial, ainda mais envolvendo o Vinícius Júnior. E como essa nova regra será aplicada, né? Com a nova diretriz, os árbitros passam a ter maior autonomia para interpretar esse tipo de situação. Caso identifiquem que o jogador cobriu a boca de forma intencional para esconder algo inadequado, poderão aplicar cartão vermelho direto. Isso não significa que toda situação resultará em expulsão automática. A decisão continuará sendo interpretativa, levando em conta o contexto do lance, intensidade da discussão e outros fatores observados pela arbitragem. O presidente da FIFA, Gianni Infantino, explicou a lógica da mudança ao afirmar que se um jogador cobre a boca, há uma presunção de que algo impróprio pode ter sido dito. A medida tem caráter preventivo e busca desencorajar comportamentos abusivos. Né? Então, assim, galera, na minha opinião, né, como eu vinha dizendo aqui, é completamente necessário, tá? Isso é inadmissível, é absurdo que em pleno 2026 a gente ainda tem que lidar com esse tipo de coisa, né? Não interessa se foi homofóbico, se foi racista, se o que foi, né? Todos esse tipo aí de discriminação, né, de preconceito, qualquer coisa que seja, é crime, então deve ser punido. Né? Então, assim, a partir, né, da criação dessa nova regra, eu acredito que vai diminuir bastante esse tipo de caso. E caso, né, tenham ainda jogadores que insistam, vão ter a punição, né, merecida, adequada. E, na minha opinião, o cartão vermelho ali é o de menos, né? Deveria tomar também uma punição ali fora de campo, multa, suspensão, até mesmo expulsão do esporte, aí, dependendo da intensidade de como for a ofensa, né? Porque realmente é futebol, galera. Igual eu falei, o trash talk, a provocação, tem que ter mesmo, faz parte do esporte. Mas quando sai do campo de provocação, né, do esporte ali, para ir para um campo de discriminação, são crimes. Então, assim, fica feio, cara. Fica feio e a gente não aguenta mais ver esse tipo de coisa, né? Principalmente com jogadores brasileiros. Então, muito bom essa medida ter sido tomada, essa regra ter sido criada. E agora eu quero saber a opinião de vocês, né? O que vocês acharam sobre a criação dessa regra? Foi necessária, não foi necessária, né?
Vai mudar alguma coisa? Não vai mudar nada? Então já deixa aqui nos comentários que eu quero ver a opinião de vocês. Galera, olha só, queria pedir para vocês novamente que estão acompanhando nosso conteúdo, estão gostando, já deixaram um like aqui no vídeo, também para se inscrever no nosso canal, ativa o sininho aí para receber notificação dos próximos vídeos, deixa seu feedback aqui também, compartilhe nosso conteúdo com seus amigos e continue acompanhando, beleza? No mais é isso, valeu, tamo junto.